Apenas Miguel é designado como um arcanjo pela Bíblia. O prefixo arco refere-se a um chefe, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas 1:9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando lutou contra o diabo, disputando sobre o corpo de Moisés, não ousou fazer nenhuma acusação insultante, mas disse: "O Senhor te repreenda." Lembre-se, há apenas um anjo que detém o posto angelical de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de que a palavra arco significa princípio, este anjo é o mais visível de todos os anjos santos. O nome dado ao arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Numerosos pais, tanto judeus quanto não judeus, que nomearam seus filhos de Miguel, provavelmente estão completamente alheios ao que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas estivessem orientados para Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, homens que receberam visitações angelicais expressaram frequentemente um desejo de adorar a criação, em vez do Criador. Como resultado, como é natural que seja o nome, Miguel, o arcanjo, que nos chama a virar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho porque a Bíblia nunca se refere aos arcanjos como um grupo, apenas ao arcanjo em si. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, em certo sentido, o primeiro-ministro na administração de Deus do universo. E ele serve como administrador de anjos de Deus para o propósito de entregar julgamento. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquele tempo, o seu povo, todos aqueles cujos nomes forem encontrados escritos no livro, serão libertados. Daniel 12:1. Ele especialmente protege e defende o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é referido como Miguel, teu príncipe. Mas primeiro, direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, teu príncipe. Daniel 10:21. Ele é o mensageiro de Deus da lei e do julgamento. Este é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse 12, versículos 7 ao 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a luta final da era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente emergirá triunfante. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará. Este Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, era chamado Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde, e ele ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra porque venceu várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes serão retirados dele para sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como esse conflito poderia ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. O apóstolo Paulo o refere como o mistério da iniquidade. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente aquele que agora retém, reterá, até que seja tirado do meio. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Embora não tenhamos sido dados tantas informações quanto gostaríamos, sabemos uma coisa: os anjos que caíram o fizeram porque haviam se rebelado contra Deus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão, reservando-os para o julgamento. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Talvez o trecho comparável em Judas 6 coloque mais firmemente a culpa nos ombros dos anjos. Os anjos, escreveu Judas muito deliberadamente, não guardaram sua posição original,
mas abandonaram sua própria habitação. Assim, o desafio de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de possivelmente 1/3 dos anjos que se juntaram a ele em sua maldade foi o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden. A pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que seu pecado aconteceu antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até este ponto, até a criação angelical era boa. Quanto tempo Adão e Eva tinham no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e a primeira mulher? Poderíamos nos perguntar. Esta é uma pergunta que deve permanecer sem resposta. Isso parece uma crise mundial presente. Isaías 14, versículo 12 até o 14, registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste lançado por terra, tu que derrubava as nações. Pois disseste em teu coração, subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei no monte da congregação nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos deslumbrantes. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você selou a soma cheia de sabedoria e perfeita em beleza. Você esteve no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era seu manto. A sardônica, topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe. A safira, a esmeralda e o carbúnculo e ouro. A obra de suas pandeirolas e de suas flautas foi preparada em ti no dia em que foste criado. Você é o querubim ungido que cobre, e eu te coloquei assim. Portanto, eu te lançarei como profano fora do monte de Deus, e eu te destruirei, querubim protetor, do meio das pedras de fogo. Teu coração foi elevado por causa de tua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa de tua luz. Eu te lançarei por terra. Eu te porei diante dos reis para que te vejam. Ezequiel 28, 12 até 17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, tantos quantos 1/3 das hostes celestiais do universo se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfantes. Leslie Miller, em seu excelente livro Tudo sobre Anjos, aponta que às vezes as escrituras se referem aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de a estrela da manhã antes de sua queda. E João acrescenta um qualificador a essa descrição. E sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão estava diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para que, quando ela desse à luz, pudesse devorar seu filho imediatamente. Apocalipse 12:4. Sabemos que a Terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É surpreendente que você e eu, com um período tão curto de tempo neste planeta, desempenhemos um papel nesta batalha dos séculos. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço sideral estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo esmagada e machucada à medida que as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim da era. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é o céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente Deus ainda não o eliminou da cena mundial. A Bíblia ensina, no entanto, que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha, junto com proclamar as maravilhosas e maravilhosas notícias de que Jesus Cristo retornou. Ele também prega a mensagem da vida a todos os que morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado,
com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio. Daniel 10, 13. Então Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos, é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Em Daniel 10, 21 e Daniel 12, 1, ele é dito ser o príncipe daquela nação, conforme lemos a história antiga e moderna. Daniel 10, 21. Mas eu lhe mostrarei o que está registrado na Escritura da verdade. E não há ninguém que me acompanhe nessas coisas, exceto Miguel, o príncipe de vocês. E nesse tempo Miguel se levantará, o grande príncipe que se levanta para os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve uma nação, até esse mesmo tempo. E naquele tempo o teu povo será entregue, todos os que forem encontrados escritos no livro. Daniel 12, 1. Poucas pessoas apreciam o quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os santos anjos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é revelada de forma mais poderosa em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angelicais de Deus e os demônios opostos das trevas no Antigo Testamento. Ele estava de luto por 3 semanas quando o anjo apareceu para ele. Daniel 10, 3. Eu não comi comida escolhida, nenhum alimento ou vinho tocou meus lábios. E eu não usei loções de jeito nenhum até que as 3 semanas terminassem. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto estava junto ao rio Tigre, um homem vestido de linho emergiu na frente dele. Em seu rosto ele parecia relâmpago, e em seus olhos ele parecia um par de tochas. Sua voz soava como o rugido de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não o fizeram. Um enorme sentimento de pressentimento desceu sobre eles e eles fugiram para a segurança. A força de Daniel se esgotou completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal era o poder da influência deste indivíduo sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse aprisionado por um sono profundo, ele foi despertado pela voz do anjo Gabriel. Quando ele sentiu uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele próprio acabara de ter. O anjo havia começado a viajar para Daniel desde o momento em que começara a orar, mas foi interrompido em sua jornada por um príncipe demoníaco que o envolveu em combate e o fez ser atrasado. Então Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo que ele retornasse a seu dever para com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previa que aconteceria ao mundo, especialmente a Israel nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar. E o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e sua capacidade de se comunicar. Depois de cumprir seu dever, o anjo informou a Daniel que ele voltaria para continuar lutando contra o príncipe demoníaco na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Durante tudo isso, Daniel não estava experimentando alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido persuadido de outra forma, porque foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele havia orado com Deus em nome dos filhos de Israel e Deus o ouvira. Sua sessão de oração de 3 semanas, apoiada pelo jejum, foram um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a palavra do visitante celestial que foi enviado do céu para informá-lo de que seu pedido foi atendido. Por causa dessa experiência, é evidente que os atrasos não são negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse: Daniel, tu que és muito amado, considera com cuidado as palavras que estou prestes a falar contigo. E levanta-te, pois
agora fui enviado a ti. E quando ele me disse isso, eu me levantei tremendo. Então ele continuou: Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que decidiste compreender e humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, porque eu fui detido ali com o rei da Pérsia. Agora vim para te explicar o que acontecerá ao teu povo no futuro, pois a visão diz respeito a um tempo ainda por vir. Daniel 10, versículo 11 ao 14. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No pequeno livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Esse não foi o único conflito entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro do Apocalipse: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou, e seus anjos, e não prevaleceram. Nem se achou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui vemos Miguel servindo como oficial comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o principal guerreiro de Deus. Houve guerra no céu há muito tempo. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usa seus servos para confrontar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não pôde prevalecer, e não houve mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Essa característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas os exércitos do céu excelam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa igualar sua força quando se levanta contra eles. Eles servem como os mais eficientes guarda-costas dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Essa característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas os exércitos do céu são mais poderosos. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que excedeis em força, que cumpris as suas ordens, ouvindo a voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que corresponda à sua força. Eles constituem os guarda-costas mais eficazes dos santos. Bom, para finalizar, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha compreensão sobre o arcanjo Miguel. Eu acredito que ele seja o próprio Jesus Cristo, pois no Novo Testamento notamos que Jesus aparece muito mais, e Miguel quase nunca aparece. Sendo assim, creio eu que Miguel seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha ressoado em seu coração. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.